Você foi escrever um texto, abriu o Cloud, selecionou o Opus 4.7, o modelo mais robusto disponível, passou todas as instruções, explicou o tom que você queria e o modelo te devolveu algo travado. Seguiu cada palavra, cada instrução ao pé da letra, sem julgamento nenhum, e quando você foi ver, todo o limite daquela sessão já tinha sido consumida em um único prompt. Isso não era falta de habilidade sua, era o comportamento do modelo. O Opus 4.7 tinha esse problema conhecido. Executava instruções de forma muito mecânica, sem interpretar o que você realmente precisava. E o tokenizador que foi introduzido a partir do Opus 4.7 pesava muito o contexto. A literalidade excessiva e esse consumo alto eram os dois problemas conhecidos no Opus 4.7. A Anthropic acabou de lançar o Opus 4.8, prometendo resolver exatamente esses dois problemas. Mas será que esse comportamento no Opus 4.8 realmente mudou? O que será que é só promessa da empresa e o que de fato mudou com esse novo lançamento? É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes de falarmos sobre o Opus 4.8, eu preciso ser honesto sobre o Opus 4.7 aqui no meu uso diário. Honestamente, quando ele saiu em abril desse ano, a recepção ela foi mista. Muita gente que usava o 4.6 achou o 4.7 pior em algumas coisas. E houve também relatos de pessoas que acharam interessante o modelo, essa literalidade como sendo um avanço do modelo. Aqui no meu fluxo, essa literalidade, esse consumo excessivo não funcionaram bem. O modelo às vezes prometia terminar uma tarefa longa e travava no meio do processo. Você olhava e ele dizia que tinha concluído, mas não tinha. Em textos, por exemplo, as instruções de forma muito mecânica, se você dissesse escreve com um tom mais direto, ele seguia de forma literal todas aquelas instruções. O resultado soava artificial, só que de uma outra forma. E o tokenizador novo que o 4.7 introduziu fazia um consumo de contexto muito alto, podendo gastar até 35% a mais em relação ao 4.7. Isso segundo dados da própria Anthropic. Esse problema da escrita não era só uma impressão ou algumas pessoas que reclamavam em alguns fóruns. De fato, o modelo ele ficou mais literal e sem uma capacidade de fazer uma avaliação daquilo que você pedia para ele, um julgamento mais preciso do que você pedia para ele. A Every, uma publicação de tecnologia que avalia exatamente esses modelos, fez um teste focado só na qualidade da escrita, coesão, naturalidade, fluidez do texto. O Opus 4.7 tirou 63, já o Opus 4.8 tirou quase 80. É um maior salto entre as versões nesse tipo de avaliação, que é justamente o foco aqui da maior parte do público do canal. E esse teste, ele não foi feito pela própria Anthropic, é um teste realizado por uma agência independente, o que dá mais respaldo. Dá para resumir essa mudança em poucos pontos. No tom, o 4.7 era mais rígido, já o 4.8 ficou mais colaborativo e com um julgamento mais afiado. Isso ajuda em revisão de escrita, texto, artigos científicos, decisões onde você precisa de uma resposta que não é tão óbvia, elaborar melhor aquele contexto do que você está pedindo, seguir melhor instruções a partir de modelos prontos que você entrega para ele. Em contextos muito longos, o 4.7 ele aguentava bastante coisa. Ele tinha de fato uma capacidade muito grande, mas se perdia em sessões muito extensas. Já o Opus 4.8, ele mantém a instrução que você deu no início da sessão, o estilo, o objetivo, a consistência, ou seja, você precisa reiniciar aquela conversa com menos frequência. E na honestidade, que é o ponto central, o 4.7 ainda concluía cedo demais, já o 4.8 sinaliza mais quando ele está inseguro ou não está certo daquilo que você pediu. Menos risco de você confiar em uma resposta bonita, mas não precisa. A Anthropic chama essa maior honestidade algo que na prática funciona como um modelo mais cuidadoso, com mais camadas de verificação antes de concluir cada tarefa. O Opus 4.8 trouxe também algo novo que aparece de forma mais visível no Cloud AI, o controle do esforço. Você pode agora dizer para o modelo pensar antes de responder, uma funcionalidade inclusive já presente lá
lá no chat GPT. Em termos práticos, esse nível de esforço que você pode agora configurar, ele pode ser baixo, gerando respostas mais rápidas, mas também com uso menor do seu contexto e gastando menos. Um esforço alto faz o modelo raciocinar mais antes de te responder, garantindo respostas mais precisas, mas também gastando mais do seu contexto. Isso muda como você vai usar o Claude, dependendo do tipo de tarefa. Então, para perguntas simples, como corrigir um trecho, responder um e-mail, gerar uma lista, um esforço baixo ou médio já funciona bem nessas ocasiões. Não faz sentido você gastar um limite mais alto em tarefas que são mais simples do dia a dia. Um esforço baixo a médio já resolve essas situações. Para análise de um documento longo, decisões com múltiplos arquivos, revisão de um documento longo onde você não pode errar e que o custo de você errar geraria um retrabalho muito maior, nessas horas vale a pena você considerar usar o alto esforço. O erro que eu mais vejo acontecer com maior frequência é você deixar tudo em todas as sessões, independente do tipo de tarefa, sempre no esforço máximo, porque você quer extrair o máximo do modelo, mas em situações onde você não precisa, é você gastar contexto, gastar a sua sessão ali em uma tarefa que não vai ter um ganho de eficiência de fato. Então vale a dica de usar o esforço alto apenas naquelas tarefas que justificam. E tem um ponto sobre o consumo de tokens que pouca gente sabe. Com o Opus 4.7, a Anthropic ela introduziu um novo tokenizador. Mesmo texto que você colocava antes no 4.6, agora no 4.7 gastava muito mais. O 4.8 ele herda esse mesmo tokenizador, ele não reveste essa lógica de consumo maior. Em teoria, ele vai ter o mesmo gasto do 4.7, mas na prática, devido à maior eficiência do modelo 4.8, especialmente em tarefas maiores, ele deve ter um gasto menor. Aqui na minha experiência, já usando há mais de 6 horas o modelo, desde que lançou, eu estou rodando os meus fluxos aqui no 4.8, eu tenho visto de fato uma melhora da eficiência, um consumo menor de tokens aqui em tarefas que antes no 4.7 eu costumava gastar metade do meu limite de contexto em alguns prompts aqui de uns fluxos de trabalho que eu tenho. Então, na minha experiência pelo menos, eu tenho visto um melhor consumo aqui no 4.8, mesmo usando o nível de esforço mais alto. Porém, o consumo real, ele vai depender muito de como você usa. Conversas mais longas, muito contexto acumulado, costuma gastar mais contexto mesmo aqui no 4.8. E tem também uma função que vale a pena a gente mencionar, que é o modelo imitando a sua voz. Esse é um ganho prático que apareceu aqui com 4.8, que quem escreve vai sentir de forma mais direta. O modelo ficou bom em pegar uma amostra daquilo que você escreve, um modelo de um e-mail, por exemplo, e criar todo um vocabulário com um ritmo, frases, sentenças, estilo, tom, tudo no formato mais particular seu. Na prática, o modelo vai funcionar assim. Você cola 2 ou 3 textos seus, e-mails, um trecho de um relatório, uma escrita que você fez, que tenha aquele tom, aquele seu estilo de escrita. O modelo, então, ele passa a escrever seguindo aquele padrão. O Claude já era bom em fazer isso nos modelos anteriores, especialmente o Sonnet, o 4.7 não pela sua literalidade maior, mas agora com o 4.8 e eu fazendo o teste aqui, eu tenho notado realmente esse ganho. O resultado, ele sai com menos cara de texto gerado por IA. Mesmo sem você utilizar alguma skill particular para ajustar ao seu tom, agora a escrita de forma padrão sai de uma forma mais natural. O Claude sempre foi reconhecido pela sua qualidade maior de escrita em relação a outros modelos como o GPT. Agora ele ganha essa nova função no 4.8. Não é perfeito, mas é mais um salto de qualidade na direção de uma escrita mais personalizada. Agora temos também um editor no lugar de um sumarizador. Aqui é um ganho que mais impressiona para quem trabalha com documentos. É uma melhoria útil do 4.8, não mais só ler páginas. O 4.7 já lia bastante coisa. A diferença agora é o que ele faz além de ler. O 4.7 ele funcionava como um sumarizador passivo. Você passava um relatório, ele então devolvia aquilo de forma a ressaltar ali os principais pontos daquele documento. Repetia a estrutura de texto sem testar uma lógica fechada daquele documento. Já o 4.8 ele age mais como um auditor. Ele não só lê aquele documento, ele também cruza partes importantes, aponta inconsistências daquele documento, ao invés de somente fazer um resumo para
para você como era feito antes. Um te entrega um resumo, o outro te entrega uma leitura crítica, um documento muito mais ajustado de forma mais precisa para o seu fluxo de trabalho. Para quem revisa um contrato, por exemplo, analisa um relatório, confere um trabalho acadêmico, isso é menos retrabalho e mais segurança. O modelo ele vira uma segunda leitura que questiona aquela estrutura, não só repete aquilo que já está no documento. E sobre o modelo Opus, Sonnet, o nível de esforço que você deve selecionar, agora junta tudo isso em uma decisão prática aqui nesse slide. Escolher o modelo certo significa também trabalhar melhor e economizar. Em tarefas mais simples, como por exemplo um e-mail, fazer um resumo rápido de uma reunião, tarefas mais operacionais do dia a dia, o Sonnet ele continua sendo uma boa opção. Ou seja, o Sonnet ou o Opus 4.8 ali na sua versão de baixo esforço, que é muito eficiente e econômica, aqui vai ter uma velocidade, um consumo muito menor, que é o que importa para você realizar essas tarefas. Ou seja, não queime os seus créditos em tarefas mais operacionais. Agora, para revisar um artigo, uma tese, por exemplo, um contrato, o Opus 4.8 no modelo de esforço alto vai conseguir manter aquele contexto, checar todas as premissas, evitar uma conclusão frágil, analisar documentos de PDF extensos. O Opus 4.8 em alto esforço é a melhor opção para você poder cruzar múltiplos documentos. Agora, para fazer um brainstorm, geração de ideias editoriais, o Opus 4.8 no esforço médio para o alto é uma boa combinação também de estilo e nuance na direção criativa. Fato confirmado então, o 4.8 ele saiu no dia 28 de maio com o mesmo preço base do 4.7 e com um controle de esforço visível para todo mundo. A promessa da entrega, mais honestidade, melhor julgamento, mais consistência, tarefas longas, melhor desenvolvidas. A Anthropic afirma nos testes dela, mas vale você confirmar também no seu fluxo de trabalho. Relato de quem já testou tem trazido de fato uma experiência de maior colaboração, menos rigidez que a gente encontrava lá no 4.7, mais atenção às falhas, mais passos de confirmação antes de simplesmente executar as tarefas, e eu tenho notado isso também aqui nessas duas sessões que eu já tenho trabalhado com 4.8. São relatos iniciais, mas na minha experiência tem sido de fato positivo. E tem um teste interessante de escrita que a Every, que eu citei anteriormente, que traz exatamente essa melhor experiência em trabalhos de escrita criativa, sem aquela rigidez toda lá do 4.7 e na minha experiência também sem gastar, sem pesar tanto o contexto como acontecia com o 4.7. E a parte da leitura crítica, ela não vem de você sempre usar um modelo mais forte para garantir maior eficiência ou tentar economizar usando sempre o modelo mais leve, mas sim você usar o modelo certo para situações adequadas em cada uma das suas tarefas. E um último ponto prático que sempre vale a pena a gente ressaltar: conversa longa continua custando mais caro, mesmo com o gerenciador automático de contexto que agora o Claude faz. E com base no que está disponível hoje sobre o Opus 4.8, parece que ele foi desenhado para responder exatamente a uma melhoria nesse contexto, uma resposta mais confiável em tarefas longas, não para impressionar nos benchmarks, mas sim para ter um melhor custo em tarefas maiores, uma maior eficiência no gerenciamento do contexto, e tem um comportamento novo introduzido agora no 4.8 que eu percebi aqui usando durante essas últimas horas. Quando você passa uma premissa fraca, uma correlação rasa, um pedido baseado em um dado frágil, o 4.8 agora ele tende a te apontar o problema antes de obedecer cegamente e te entregar um resultado fingindo que entendeu ali a instrução. Isso conversa bem com o que eu defendo aqui no canal. A IA boa não é aquela que faz tudo para você, tudo que você manda. É a que te ajuda a pensar melhor antes de seguir em frente. Você vai ver diferença prática quando pedir uma revisão difícil, passar um documento longo, uma análise mais detalhada, pedir um modelo que sustente um raciocínio por vários turnos. Aí o 4.8 ele tem maior chance de te surpreender, e tem feito isso comigo aqui nos meus fluxos de trabalho. E se esse tipo de análise te interessa sobre inteligência artificial, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana sobre como usar ferramentas, como usar inteligência artificial de forma mais intencional. Se você já testou também o Opus 4.8 hoje, me conta aqui nos comentários o que você
você percebeu como tem sido a sua experiência. Esses relatos de uso real, eles me ajudam também aqui a entender como as pessoas estão utilizando, como tem sido a experiência. Se inscreve no canal e nós iremos nos ver no próximo vídeo.